Você já sentiu pânico na floresta? Para mim foi só uma vez, mas eu nunca vou me esquecer. Eu costumava levar o meu cachorro para correr em uma floresta de pinheiros, não muito longe de onde eu morava na época. Um dia eu saí cedo do trabalho, então eu imaginei que teria tempo de sobra para correr com ele antes que nós perdêssemos a luz do dia. Então partimos. E acho que eu não tinha andado nem 100 metros no meio da floresta quando a sensação veio. Uma sensação de formigamento e desconforto, como se eu estivesse sendo observado. Eu estava tão desconfortável que eu tirei meus fones de ouvido, porque eu não queria perder o sentido da audição naquele momento. Tentei me livrar daquela sensação e continuamos. Mas ele ficou tentando me puxar para as árvores. Nós estávamos correndo por estradas largas, que os caminhões das madeireiras usavam, e eu já havia corrido por aquela floresta muitas vezes antes. Mas logo nós nos perdemos. Eu fiquei completamente perdido. Continuei correndo e, enquanto isso, essa sensação ficava cada vez mais forte. E eu sentia um medo enorme apertando meu peito. Depois de mais alguns minutos, meu cachorro parou. Ele ficou ali congelado no chão, se recusando a se mexer. E foi então que eu percebi que todo som havia desaparecido. Eu gritei para tentar escutar algo e foi como se as árvores tivessem engolido as minhas palavras. Logo depois escureceu, mais cedo do que eu esperava. Mas eu finalmente encontrei uma estrada que me pareceu familiar. E daí conseguimos seguir de volta para o carro. Então, a partir desse ponto, foi praticamente tudo tranquilo. Mas eu nunca havia me sentido tão ameaçado antes. Foi algo avassalador. E eu tinha a certeza de que haveria algum tipo de confronto antes de eu sair daquela área. Mas isso nunca chegou a acontecer. Voltei para casa e, desde então, eu nunca mais passei por algo parecido. Além disso, a minha mãe me contou mais tarde que, na noite em que isso aconteceu, minha irmã com necessidades especiais rezou para que eu fosse protegido dos pontos negros da floresta. Nós somos uma família bastante religiosa, e na época eu não contei a ninguém sobre isso. Desde então eu descobri sobre o trabalho do David Paulides e aprendi que jovens como eu, acompanhados de seus cachorros, são um dos principais grupos demográficos que desaparecem. Ainda estou tentando entender isso até hoje, e qualquer informação é bem-vinda, porque isso não sai da minha cabeça. É como se um gancho estivesse me puxando para lá agora, e eu precisasse descobrir o que estava me acompanhando naquela noite. Desculpe pelo textão. Você está caminhando por uma trilha na mata, a qual você conhece bem e pela qual já passou por ali várias vezes. Mas, de repente, algo não parece certo. Você não consegue evitar a sensação de inquietação, como se alguém estivesse te observando. Mas você continua andando, achando que essa sensação era só coisa da sua cabeça. Só que ela começa a ficar mais intensa. E a cada passo que você dá, você começa a ter a sensação de que está prestes a ser caçado por algo enorme. E o que quer que esteja te caçando é algo realmente assustador. Você então percebe que a floresta inteira está silenciosa. Você começa a correr e continua correndo até voltar a se sentir seguro novamente. Você acaba de vivenciar o que é conhecido como pânico na floresta. E este é provavelmente um fenômeno tão antigo quanto o próprio ser humano.
É o início repentino da sensação que você está prestes a ser caçado por uma criatura invisível na floresta, e que é frequentemente acompanhada por um silêncio real e repentino na área pela qual você está caminhando, e que também desperta o impulso irresistível de fugir correndo. Aqueles que vivenciaram o pânico na floresta o chamam de o medo mais primitivo que se possa imaginar, o comparando com a maior proximidade da morte que já tiveram. E esse medo não desaparece, até que você comece a correr e continue correndo até chegar a um local onde você se sinta seguro. A palavra pânico, que entrou na língua portuguesa com o significado de medo ou pavor violento, tem a sua origem no grego panikon, que significa o terror que vem de Pan. Pan era um deus temido por todos aqueles que necessitavam atravessar as florestas à noite, pois as trevas e a solidão da travessia os predispunha a pavores súbitos, desprovidos de qualquer causa aparente ou razão, e que eram atribuídos aos poderes de Pan. A grande maioria das pessoas que têm o azar de passar por isso afirma ter uma sensação avassaladora de que não são bem-vindas onde estão. E essa sensação só desaparece ou diminui quando vão embora do local onde estavam. Algumas dizem que o pânico causa um zumbido nos ouvidos ou uma sensação de vertigem, e que, aparentemente, toda a área arborizada parece ser também afetada, com pássaros e animais ficando cada vez mais silenciosos, até a área atingir um silêncio sufocante. Quando alguém está acompanhado de um cachorro, o início do fenômeno também parece os deixar nervosos. Não é incomum ouvir relatos de excursionistas, cujos cães os arrastaram para longe da área onde o pânico começou. Alguns também relatam que seus cães soltaram um rosnado baixo, ou ficaram completamente imóveis, como se estivessem com medo ou se escondendo de algo. Quando o pânico se instala, as pessoas geralmente começam a perceber que não ouvem mais pássaros cantando, ou insetos. Os únicos sons que conseguem ouvir geralmente são das folhas estalando debaixo de seus pés. E até mesmo caminhantes que estavam próximos a ruas e estradas movimentadas e que experimentaram o pânico, notaram que não conseguiam mais escutar o barulho dos carros nessas estradas, apesar de saberem que elas estariam movimentadas naquele momento. E o mais interessante sobre o pânico na floresta é que ele não afeta apenas a uma única pessoa. Ele afeta também a grupos. Pessoas que vivenciaram essa situação em grupo explicaram que todos sentiram exatamente a mesma coisa, mesmo quando esse medo não era abertamente comunicado entre eles. Uma pequena porcentagem de excursionistas que vivenciaram o pânico afirmaram receber mensagens de fontes desconhecidas em suas mentes, as alertando para irem embora e não retornarem. Alguns também descreveram o surgimento de imagens mentais de um animal selvagem ou criatura aterrorizante os expulsando da floresta. Uma explicação para a causa do pânico na floresta é que, em alguns casos, talvez hajam realmente animais predadores perseguindo essas pessoas na floresta. No entanto, isso não explica todos os casos, especialmente quando se trata de momentos em que fica bem claro que não há nenhum predador em potencial por perto. Pode ser que o pânico tenha uma causa legítima, mas pode ser apenas um efeito semelhante à forma como as pessoas tendem a se sentir assustadas em lugares supostamente mal assombrados. E, em termos de experiências em grupo, isso pode ser atribuído à histeria coletiva.
Nos últimos anos, um assunto bastante abordado nas redes tem sido de estranhos desaparecimentos em parques nacionais e áreas selvagens semelhantes. Estes desaparecimentos foram pesquisados por David Paulides e publicados em seu livro Missing 411. Os casos mostrados no livro são extremamente estranhos e acontecem com pessoas de todas as idades e origens. Muitas das pessoas que desaparecem o fazem a poucos metros de outras, sem que emitam nenhum som ou se escute qualquer barulho. E quando as vítimas destes desaparecimentos são encontradas, geralmente o são a quilômetros de distância, em áreas quase impossíveis de se alcançar. E, considerando quão estranhos são os casos de Missing 411, não seria de se surpreender que algo como pânico na floresta possa ter algo a ver com isso. Alguns sugeriram que o pânico na floresta seria uma forma de o corpo humano se proteger do que quer que esteja causando esses desaparecimentos, já que ele parece ser uma força desconhecida que supostamente levaria as pessoas para um local seguro. No entanto, a vertigem e o zumbido causados pelo pânico poderiam ser responsáveis por alguns desaparecimentos. Pessoas que vivenciaram o aspecto de desorientação deste fenômeno chegaram a se perder por horas.